Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso de História e agora finalmente chegamos na minha parte preferida do curso, que é a História do Brasil República, quando começa o período republicano. E antes da gente entrar em maiores detalhes, nessa aula eu queria conversar com vocês sobre os motivos, né, que levaram ali ao Império, ao fim do Império no Brasil, e aí sim, o começo do período republicano. E também para a gente entender, o que eu acho mais importante dessa história toda, a gente entender o que significa esse termo república. E por que isso interfere na nossa vida, no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano? Por que dizer que vivemos em um país republicano representa alguma diferença para a gente? Bom, e como foi o nascimento da República no Brasil? O Império, ele começa a enfrentar uma série de crises, né, sobre a liderança de Dom Pedro II, como a gente viu na aula passada. E essa ideia, a concepção de império, ela vai virando uma ideia cada vez mais frágil diante dessas novas ideias que estão surgindo de república, de liberdade, de igualdade, e que lentamente elas começam a se espalhar pelo país ali ao longo da segunda metade do século XIX, né, que vai de 1801 até 1900. Então, foi uma soma de questões, a questão militar, junto com a questão escravista e junto com a questão religiosa, que vão levar a esse fim, né, do Império, nascido lá em 1822, lembram, que foi finalizado no dia 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República. E por que a gente fala em questão militar, questão escravista e questão religiosa? No caso da questão escravista, a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, sem indenização, né, pelas pessoas escravizadas que foram libertas, lembra que a gente falou sobre isso na aula passada? Isso acabou levando muitos fazendeiros brasileiros, né, os latifundiários, a se posicionarem contrários ao Império e que acabaram contribuindo para o surgimento da República. E a questão religiosa, por que a gente fala da questão religiosa? O imperador, na época, ele participava da maçonaria. E aí, assim, de certa forma, a maçonaria defendia, né, a ideia ali do chefe do império. E a Igreja Católica acabou rompendo relações com o império. Então, começa a se posicionar de maneira contrária. E a questão militar, o exército brasileiro, vocês lembram que ele tinha lutado na Guerra do Paraguai e não começou a não aceitar muito bem essa condição de império que tinha no Brasil, enquanto todos os outros países da guerra eram republicanos. E além disso, assim, né, óbvio que também o exército ele passa a ficar revoltado com essa possibilidade de ter de começar a perseguir pessoas negras, né, ex-escravos que fugiam ali das fazendas brasileiras. Então, todas essas situações, elas vão colocar o exército nessa posição de contrários, assim, a Dom Pedro, né, de adversários a Dom Pedro. Mas e aí, o que é república, né, no final das contas? O que república quer dizer? Por que a gente fala tanto, assim, na proclamação da república? Hoje, assim, o nome completo do país que a gente vive é República Federativa do Brasil. E o que isso significa? Vamos tentar entender isso melhor, né? Porque a república, ela é uma forma de Estado na qual os representantes, eles são eleitos, pode ser de forma direta ou de forma indireta, para o exercício de mandatos que eles são temporários. Ou seja, não é para... Diferente da monarquia, vocês lembram da monarquia, que é aquele tipo de país, né, aquele tipo de governo que tem ali um governante que recebe o poder como herança da família, ou seja, que não teve uma representação do povo, que não teve participação do povo na escolha daquele governante. Ao contrário da monarquia, a república, os mandatos, eles são temporários, ou seja, eles duram um tempo pré-determinado ali nas constituições, na legislação de cada país, né? Isso muda de país para país, mas o importante é que os mandatos eles têm esse caráter temporário. Em um regime republicano, as pessoas, os cidadãos, né? Porque daí a gente evolui daquela divisão que existia na monarquia, que ali você tinha nobreza, você tinha o clero, você tinha a burguesia e você tinha o povão mesmo, né? Ali na República, a gente passa dessa condição de pessoas divididas nessas castas, assim, né? E passa a ser cidadãos, que são iguais e que têm direitos
e deveres, sem ter aquela distinção entre nobre e plebeu, como acontecia nas monarquias antes, certo? Então, essa vai ser uma das diferenças principais da República. Às vezes a gente falando assim, né, parece uma coisa muito idealizada. Então, realmente, a República vai representar mesmo a igualdade de todos os cidadãos? Todos seremos iguais, sem distinção? Não exatamente, né, gente? Porque, assim, a gente pode dizer, e isso é até uma coisa que vocês vão ver muito nas discussões históricas atuais, assim, né? Que o fim da escravidão, ele foi um divisor de águas na história do nosso país, né? E assim, como a gente já conversou em outras aulas também, que a gente vive as consequências de ter passado por um regime escravista de duração tão longa, né? A gente ainda vive as consequências disso. E esse processo é que ele predeterminou várias coisas que hoje fazem sentido na nossa história, né? Então a gente ter, como a gente conversou também já em outras aulas, a gente ter uma massa popular ali advinda de um trabalho que era escravizado e que não teve acesso a muitas coisas, não teve acesso à educação, não teve acesso à saúde. Quando essas pessoas passam para a condição ali de cidadãos, será que elas vão ter a mesma facilidade de acesso a essas políticas públicas, enfim, ao mercado de trabalho também, como as outras pessoas tiveram, as pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, que já foram alfabetizadas, enfim, né? Que tiveram um monte de privilégios que as outras pessoas não tiveram. Então, esse fim da escravidão, ele foi ali um divisor de águas, tanto na época da proclamação da República, quanto até hoje em dia, né? Como eu sempre falo para vocês, a gente sempre conversa de marcas que estão até hoje aí no nosso país. Então, assim, quando rolou o fim da escravidão, a gente tinha, de um lado, né, a resistência ali daquelas heranças coloniais, sabe, daquelas ideias de monarquia, de manter privilégios sociais, e aí, de outro lado, a gente tinha o pensamento liberal, a vida urbana, contra aquela ideia de ruralismo, de latifúndio, de escravismo, de patriarcalismo, né? Então, pensem vocês como que as ideias elas estavam mudando naquele momento, como que a sociedade estava passando por uma transformação, né? Que as pessoas estavam saindo daquela condição de império para passar para uma condição de república. Então, dá para a gente imaginar como que isso interfere na vida das pessoas mesmo, né? Como que isso muda a nossa concepção de mundo. E esse processo de passagem ali da monarquia para a república, ela acabou sendo uma questão que ficou restrita ali, sendo uma disputa de poder entre duas elites que elas já estavam quebrando pau antes disso, sabe? Então a gente percebe que nesse processo, duas questões elas ficam latentes na política nacional. A primeira delas foi que o povo não foi consultado. E a segunda foi que nessa mudança toda que aconteceu no Brasil, por causa de um conflito, né, entre essas elites econômicas poderosas ali e donas do poder, o povo acabou ficando de fora, assistindo tudo isso. Então não teve uma participação popular assim tão significativa como às vezes pode parecer que é colocado no nosso imaginário, porque realmente, de fato, se a gente pensar formalmente, passar de um império para uma república é muito significativo, né? A gente sair dessa condição de pessoas, de indivíduos ali divididos em classe e passar para a condição de cidadão, né? Que carrega em si esse conceito da igualdade, dos direitos e dos deveres de cada um. Então foi uma mudança muito significativa, mas ao mesmo tempo isso foi uma mudança significativa muito mais no papel e muito mais na cabeça, nos ideais dessas elites que estavam participando desse processo do que do povo realmente, que não estava participando ativamente do processo, né? Não estava participando ativamente ali da proclamação da República. E o Deodoro da Fonseca, né, que participou ativamente ali do golpe militar, porque também a proclamação da República, gente, ela vem de um golpe militar, tá? Então, estou fazendo essa distinção, estou reforçando essa distinção para vocês, que não teve uma participação popular, certo? Foi um advento de um golpe militar. O Deodoro, ele cedeu às pressões dos republicanos, né, o Deodoro da Fonseca, muito mais por um capricho pessoal dele,
já que ele não concordava com o nome que tinha sido... Porque quando rola toda aquela treta, né, do Deodoro junto com o Floriano, eles tentarem derrubar o ministro indicado pelo imperador, o que eles queriam, na verdade, era que as coisas continuassem como elas já estavam, assim, tirar, né, o primeiro-ministro, que no momento ele era de Ouro Preto, né, o Gaspar Silveira Martins, e aí o Deodoro, pô, não curtiu o cara já, o nome dele já tinha sendo pipocado ali, né, e o Deodoro pensou, não, ele que não era um cara tão fã, assim, que não queria, que não prezava tanto assim pelos valores republicanos, acabou cedendo para as pressões, porque ele não queria apenas destituir o ministro e chegar outra pessoa que ele não gostava no lugar dele, né? Então, assim, não teve revolução nenhuma, não teve participação popular, e essa a transição ali da monarquia para a república, ela acontece de uma forma meio quase imperceptível, né? Foi uma farsa, porque não alterou nada na rotina do povo, na cidade ali, no país. Não passou, na verdade, de um arranjo de forças políticas e econômicas que já estavam ali se degladiando, né? Se matando, como a gente falou antes. E aí, desde o fim da escravidão, que aí sim, né, a escravidão a gente pode dizer que foi uma revolução social, mas a proclamação da República não. Então, assim, o país que ele vai surgir desse golpe militar republicano, ele não vai se diferenciar muito do Brasil do período monárquico. Assim, o sentido do golpe, na verdade, como a gente falou, né, foi manter as coisas como elas eram já no período monárquico. Todo aquele alvoroço, né, em volta do federalismo, que os republicanos clamavam tanto ali, né? Na verdade, na prática, não significou muita coisa, porque assim, não trouxe nenhum benefício imediato para o conjunto dos estados da nação, né? Pelo contrário, porque nesse sistema federativo, acabou que cada estado, cada região, ela foi meio que abandonada, esquecida, sabe? Então, ali no final do século XIX, o Brasil ele era muito mais um ajuntado, assim, né? Uma junção de várias unidades ali primárias, exportadoras, em vários estágios de evolução, dependendo muito mais cada uma das demandas externas, né, para o seu peso, para a sua importância na economia do país. E cada unidade dessa estava muito mais atrelada ao mercado internacional, continuando ali, a gente continua na monocultura, a gente continua no latifúndio, a gente continua sendo um Brasil agroexportador, um país produtor de commodities. A gente não é a mera proclamação da República que muda tudo isso. Tanto que é uma marca que, como eu já falei também para vocês várias vezes, a gente carrega até hoje, né? Mas a gente vai perceber aí ao longo do Brasil República como que isso vai mudando. Então, essas unidades federativas, elas estavam muito mais ligadas para o mercado internacional do que para o que estava acontecendo aqui de fato com o povo ali, e com a população, né, que fazia parte. Então, foi um processo elitista, não tem como definir de outra forma, sabe? Que não tenha sido um processo elitista. E aí, tudo isso, no final das contas, vai contribuir muito para a gente vai ver na próxima aula, né? Que essas oligarquias regionais ali, porque cada estado ele foi meio que lançado à própria sorte, como a gente estava falando, né? Então, essas oligarquias regionais, elas vão conseguir aparelhar o Estado. Vocês conseguem entender isso? Elas conseguem. Você tem um grupo econômico que é forte ali, né? As oligarquias que fazem parte das federações ali. E elas conseguem dominar o Estado, de certa forma, porque pensem em vocês, né? Quem que vai ocupar os cargos principais ali? Será que é alguém do povão? Será que é alguém que representa a mesma galera? Ou será que é alguém que representa as elites ali, né? Que já estava com o olho no peixe e o outro no gato? Porque falava, opa, vamos proclamar a república, agora é a nossa hora de abocanhar alguma coisa aí, porque vamos entrar no Estado. Então, eles conseguiram dominar o Estado, de certa forma, e aí conduzir esses negócios públicos como se eles fossem privados. Então, assim, conduzindo as negociações públicas,
respeitando, tendo em vista os seus próprios interesses, os próprios interesses dessas elites. E isso tudo é o que vai dar a tocada aí, né, para os nossos, para tudo que vai acontecer durante o período republicano. É exatamente a gente ter a ideia de que são essas elites que dominam o nosso Estado e que a gente tem aquela noção também, né, de falar, nossa, eu quero conversar muito mais sobre isso com vocês nas próximas aulas, mas a gente tem aquela concepção de, o Estado é corrupto, né, nossa, o Estado rouba tudo do povo. Só que a gente não entende quem domina o Estado. E aí, por isso a importância da gente estudar história, né, como eu sempre falo para vocês. Por que o Estado é corrompido? Se ele é corrompido porque, por si só, o Estado é uma forma de organização corrompida? Vamos pensar um pouco melhor sobre isso? Será que é porque ele não está ocupado por pessoas que corromperam essa forma de organização? Então, essa é uma coisa muito importante da gente ter na nossa mente. E aí, quando a gente for estudar a República do Café com Leite, a gente vai entender muito bem como que isso se deu na prática. Aí, antes de eu terminar, essa parte inicial, né, a gente conversando ali sobre a República, sobre como foi a passagem do Brasil Imperial para o Brasil República, eu queria falar para vocês que os objetivos da República Federativa no Brasil, eles estão previstos na Constituição Federal de 1988, né, que é a nossa Constituição atual, a Constituição que a gente segue atualmente. O que é a Constituição? É a regra máxima de um país, né? É a lei maior dentro de um país ali que rege todo o restante da legislação. E por que isso interfere na nossa vida, né? Porque é muito fácil, assim, vamos pegar ali na nossa Constituição o artigo 3º, que eles constituem os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é, primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4, promover o bem de todos sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e quaisquer outras formas de discriminação. Quando a gente fala que a gente vai promover o bem de todos sem preconceito de origem, vamos pensar direito, por exemplo, quando a gente vai falar, mas cota em universidade, então está sendo preconceituoso, porque está dando vaga para alguém que é de uma raça específica e não está dando vaga para outra. Vê bem que a gente está falando aqui, que é promover o bem de todos. Então, se a gente tem pessoas que historicamente elas foram prejudicadas, né, por não ter acesso a condições materiais iguais a outras pessoas, a gente promover o bem dessas pessoas passa sim pelo passo da gente garantir a elas o acesso a todos esses serviços estatais, né, e todas essas políticas públicas, para aí sim a gente poder desenvolver o nosso pleno desenvolvimento nacional, certo? Porque enquanto ficar alguém para trás, enquanto a gente viver ainda essa discriminação, enquanto a gente viver ainda o preconceito, enquanto a gente viver ainda essa diferença social toda, essa desigualdade social e regional, a gente não vai conseguir se desenvolver nacionalmente. E aí, e muito menos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, para vocês verem que isso tudo são coisas que estão previstas na nossa Constituição, que são muito bonitas, né, de ler. Mas eu queria que vocês pensassem aí com vocês. O que você acredita que mudou no nosso país para esses objetivos de fato serem atingidos? O que você acredita que mudou ao longo do tempo e o que você acredita que deve mudar? Coloque esse pensamento dentro de você aí, dentro da sua cabeça e reflita sobre isso, né? No mais, eu fico por aqui. Na próxima aula a gente continua o período republicano. E até a próxima. Um beijão para todo mundo. Bons estudos. Tchau, tchau.